amor! Olá, nossa, que mulher mais linda. Como é que você está, querida? Muito obrigada. Tô bem, tô cansada, mas tô bem. Tá cansada? Tô trabalhando mais do que você possa imaginar. Então você vai me explicar isso, porque eu estou precisando ouvir uma pessoa como você falando que está trabalhando desse jeito. A Rayane que entrou aqui, foi isso? Oi, Rayane, tudo bom? Nem vi. Escuta, então deixa eu te apresentar formalmente, só para a gente começar. Por favor. Sou o Leonardo Franco, mais um Papo Franco. Hoje é dia 2 de junho de 2020 e o tema: qual o poder da nossa voz? Eu vou conversar com uma grande amiga, Mabel César, que é uma atriz. Ela é muitas coisas, na verdade. Eu não sei como é que ela aguenta ser tantas coisas, vai ver por isso que ela está exausta. Pois é. Atriz, narradora, professora, dubladora, diretora de dublagem, vlogueira, depois você me ensina o que é vlogueira, youtuber. Ela é conhecida por dar voz a mulheres incríveis, heroínas do cinema, personagens de desenhos animados. É a voz padrão das chamadas da Rede Globo. Tem 2 filhas, Luísa e Iris. Tem 4 gatos. Também não sei como é que consegue ter 4 gatos e cuidar desses gatos. E é fundadora com a Rayane Imediato, que é a esposa. São fundadoras da Sociedade Brasileira de Dublagem. Que maravilha, Mabel. Que coisa mais Tudo isso linda, aí. hein? Tudo isso aí é Por isso que eu tô invejável. cansada. E você está trabalhando muito, é isso? Tô, meu amor, tô trabalhando muito por 2 motivos. Primeiro, que a empresa, que é a Sociedade Brasileira de Dublagem, a gente já tinha cursos online. Então, assim, quando começou tudo, a quarentena, tararã, a gente parou os cursos presenciais imediatamente, né? Que iam começar. E a gente botou toda a nossa energia, foco, atenção, equipe, todo mundo trabalhando nos cursos online. Olha que maravilha. Então, assim, a gente deu mais Maravilha. um ganho no que a gente já tinha. E a gente criou também uma coisa nova que começa nessa sexta-feira, que é um projeto, o meu curso, enfim, pode chamar do nome que quiser, que eu botei o nome de No Cinema com a Mabel. Opa! É o seguinte, Fala. muita gente nas minhas mentorias, nos alunos, pessoas ao redor me perguntavam: eu queria tanto ter acesso ao seu cérebro quando você analisa a dublagem. E se eu não estou do seu lado, se eu não estou no estúdio, eu não tenho como saber isso. E de fato não tem. Então, eu lancei a brincadeira desse novo projeto /curso, em que a gente vai estar junto assistindo online, provavelmente naquela plataforma Zoom, um filme ou um episódio de alguma série dublado, de preferência que eu esteja no elenco, para que a gente assista junto, você do seu sofá e eu do meu sofá, comendo nossas respectivas pipocas, e eu vou analisando a dublagem. Que Entendeu? bacana. Então, assim, a gente vai assistindo, eu vou analisando, eu paro, volto, comento por que aquilo está bom ou não está bom. E principalmente se for dublagem minha, porque aí eu posso falar com muita propriedade, falar, olha, isso que eu fiz não era legal, hoje em dia eu não faço mais assim, né? Afinal de contas, são muitos anos fazendo isso, então vou tentar pegar os projetos mais antigos, sabe? Então, assim, criando coisas. Mas me diz, vamos pular para essa pergunta logo, para esse comentário, porque de que forma essa pandemia bateu em você, no seu negócio, Mabel? Porque no meu está catastrófico. O teatro está fechado desde o dia 13 de março. Eu estava começando a fazer um filme, foi adiado, e ensaiar uma peça foi cancelada praticamente. Tive que despedir 70% dos funcionários. E não sei, a programação foi suspensa. Praticamente todas as pessoas querem que se adie para janeiro. Eu não sei como é que o Teatro Solar vai chegar a vivo até janeiro, não sei. Mas, enfim, estou levando a pandemia com otimismo. Agora, no seu segmento, você sentiu, mesmo você se reinventando na internet, você sentiu um baque ou vai dar para viver, pelo menos, esses próximos meses aí trabalhando via internet? Eu tanto senti o baque, meu amor, que eu entreguei a sede. Você entregou a sede? Eu entreguei a sede. Jura? Caramba, não sabia. A gente ia começar com o nosso esquema todo, com essas aulas presenciais que eu te falei. A gente cancelou as aulas imediatamente e a gente se viu com aquela casa linda, enorme, um elefante branco. Meu Deus! E aí a gente entrou em contato com o proprietário. Ainda estamos na questão de advogado, porque ele quer que a gente pague. Só que, assim,
A gente está no meio de Claro. uma pandemia. Eu ainda estava no período de... Como é que é o nome que se dá quando você já está lá, mas não está É pagando? uma Carência. carência. Eu estava no período de carência ainda, eu não tinha começado a pagar o aluguel. Eu falei assim, então nem vou começar, porque eu estou fechando. Eu não tenho o que fazer aí dentro. Eu não vou ter como dar aula. E a gente está com o advogado, porque ele está batendo pé, querendo, enfim, sabe? Tive que botar advogado na história. Ainda estamos vendo o que a gente vai fazer com todo mundo, que seria as aulas presenciais. E como eu te falei, completamente focada no online. A gente botou força nos 2 cursos que a gente já tinha. Lancei esse no Cinema com a Mabel, que é uma outra possibilidade, não deixa de ser um curso. Claro. Lancei a minha mentoria de artista de voz, coisa que eu tô para fazer, e eu nunca fazia por falta de tempo, por conta de tudo isso. Dessa forma, a mentoria é online. Toda quarta-feira, 16 horas, eu tô com uma galera no Zoom, onde eu direciono essa galera, mostro o que é o caminho do artista de voz e os seus meandres todos. Agora, a minha equipe de quase 10 pessoas, hoje em dia está reduzida em 2 pessoas, mais eu e Rayane. Caramba, eu não sabia disso, Mabel. Fiquei chocado agora também. Então, assim, a gente está se reinventando, sim. A gente está trabalhando, sim. Mas teve um baque enorme, sim. E eu estou exausta porque eu estou justamente fazendo o trabalho que eu tinha uma equipe que fazia. Meu Deus do céu. E aí, junto com isso, as dubladoras, os estúdios, né, aqui de São Paulo, que é onde eu moro hoje em dia, demoraram um pouquinho, botou aí quase um mês para decidirem isso, mas decidiram que a categoria poderia dublar remotamente enquanto Sim. houvesse essas questões. No Rio de Janeiro, ainda estão batendo cabeça. Pois é, eu vi outro dia você conversando com o Porchat e É. conversando com um rapaz que eu não sei o nome, de um estúdio, e uma coisa foi muito pesada um pouquinho, ficou um clima ruim, porque o cara estava trabalhando até com pessoas que eu conheço lá, como meu Deus do céu, o ator que eu trabalhei já, Mário? Mário. Pois é, Mário o Mário Cardoso. estava. O Mário Cardoso estava lá no estúdio, todo mundo de coisa, mas eu não imaginei que aquilo fosse correto, não pensei, né, imediatamente, e achei estranho. Efetivamente, a qualidade é diferente, Mabel, ou não tem problema você gravar em casa? Como é que é? É claro que a qualidade é diferente, amor. Mas olha assim, a gente está mandando todo mundo vai gravar e vai mandar para o distribuidor lá no estrangeiro, seja onde, qual país for. Só que lá no estrangeiro, seja qual país for, também está em pandemia, também está em quarentena. Claro, é. Então, todo mundo baixou o nível da sua régua. Entendeu? Então, assim, a Disney, Warner, a Netflix, ou enfim, ninguém está exigindo aquele som maravilhoso de um estúdio onde a gente Entendi. ia presencialmente gravar. Então, assim, tanto que a Netflix ofereceu e disponibilizou, não para mim pessoalmente, mas através dos estúdios, vários microfones que os estúdios emprestam para os dubladores, gravam, tem que gravar e devolve. Ah, sim. Então, assim, aqui em São Paulo isso já é uma realidade há Realidade. mais de um mês. A gente segue trabalhando assim. Eu sou uma que bato o martelo que eu não vou voltar presencialmente enquanto eu não me sentir segura. E para isso, eu literalmente estou me reinventando. Sei que no Rio de Janeiro tem gente voltando, sei que as pessoas, né, têm o livre-arbítrio, mas sei que no Rio de Janeiro rolou uma resistência muito grande para o remoto. E o que eu acho um absurdo. Porque, como eu falei na live lá com o Fábio Porchat, nós trabalhamos com tecnologia, diferente de você, amor, que eu preciso estar no palco para Claro. exercer. Diferente disso, eu posso exercer o meu ofício aqui no meu escritório, que eu transformei num home studio que não é mas que o som ficou ok, com um bom microfone, e eu consigo trabalhar. Uhum. Entendeu? Então, assim, mas realmente a questão dos teatros, das escolas, dos teatro principalmente, amor, qual é o que está rolando assim nas cabeças pensantes? Você e Maria, como administradores do Teatro Solar, o que estão pensando a médio prazo de se fazer? Não existe, não existe saída a médio prazo. A única coisa que a gente está esperando é uma ajuda do governo para a classe teatral, artística, porque existe agora um projeto de lei, não sei se você tem acompanhado, que é a Jandira Sim. Fegali, né, projeto de lei 1075, 1089, que foi aprovado na Câmara, está seguindo para o Senado na semana que vem, não sei que dia exatamente, que determina uma ajuda para os profissionais e uma ajuda
bem razoável, não digo que seja ideal, mas razoável para os espaços teatrais, para os circos, para as escolas de dança, para os cursos de teatro, para que você possa, pelo menos, pagar as suas contas básicas até dezembro, pelo menos. Mas isso, até ser aprovado, até o dinheiro ser liberado, mais 30% desses espaços já fechou. Exato. Quer dizer, eu tô vivendo de reservas, já mandei 70% das pessoas embora, não sei como é que vai ser, se a programação vai retornar, talvez alguns cursos espaçados, talvez alguns eventos com poucas pessoas, mas eu não vejo ninguém querendo sair de casa agora, não vejo ninguém querendo programar a estreia de peça, não vejo mesmo. Inclusive, eu estava tentando pensar em ideias, e hoje eu vi agora, a Maria que me mostrou anteontem, o pessoal do Petra Gold, que está fazendo monólogos, que a saída agora dos produtores mundiais é você investir em programação de monólogo. É um ator no palco e você diminuir a capacidade dos teatros em 60%. Então, um teatro com 1.000 lugares vai ter 400 lugares. Agora, um teatro de 1.000 ainda tem 400, um teatro de 300, 250, e aí, como é que vai pagar isso? É complicadíssimo. Então, tem que ter máscara, tem que ter gel, não pode ter intervalo. Se for um grande espetáculo que tem intervalo, não pode ter, porque as pessoas não podem ir no barzinho, não podem ir no toalete, não podem. Agora, eu não sei, Mabel, não sei mesmo. Agora, provavelmente, quando abrir a porteira, que me parece que acho que mais uns 2 meses, agosto, o filme que eu estava fazendo para Netflix, inclusive, eles vão voltar a filmar. As novelas, tem novelas que tem 2 novelas na Record, não sei, eu acho que uma na Globo, que estão no meio da gravação, eles têm que terminar. Senão vão ficar pagando o salário dessas pessoas não sei quanto tempo. Então, eu acho que vai voltar com uma série de protocolos. Acabei de falar com a Juliana, que é repórter lá da Globo News, e ela falou, olha, a gente chega lá já de máscara, você tem um monte de cuidados especiais, poucas pessoas no estúdio. Então, eu acho que vai ter esse cuidado. Eu só não sei como é que a gente vai sobreviver. Isso eu não sei mesmo. E não tem saída, porque no caso do teatro, da apresentação ao vivo, não tem o que fazer. As pessoas não vão. Não vão. E como é que vai terminar a pandemia? Quem vai ter dinheiro para pagar o ingresso? Os dubladores, né, ficam comentando. A gente ainda tem projeto para dublar, né? Porque projetos que já estavam feitos. Mas todo esse período em que nada está sendo feito vai criar uma barriga logo ali, onde a gente não vai ter o que dublar, porque não vai ter projeto para dublar. Mas uma pergunta que eu ia te fazer. Não vai acabar, não. Eu sei que a programação da Netflix, da Amazon, da Globoplay, não Globoplay não, mas esse pessoal que vem de fora aí, a HBO Go, eles não tem fim, não. Não tem uma hora que dublou tudo e acabou. Então, é isso que eu estou falando. A gente está dublando o que já estava programado. Mas não tem... Minto, tem uma coisa recente que eu dublei. É um reality show de casamento de pessoas americanas que namoram casamento com estrangeiros. Chama 90 Dias para Casar. E aí eu dublei essa semana a minha, que não é personagem, é mulher de vida real. Ela gravou com o celular como está o dia a dia dela em casa com a quarentena. E aí, então, assim, uma coisa produzida na quarentena e que eu estou dublando ainda na quarentena. Mas isso é uma coisa entre tantas. Quer dizer, eu estou falando, não está sendo produzido nada agora. Vai ter essa barriga na dublagem logo ali. Porque já que não tem nada sendo produzido agora, daqui a 2, 3 meses, não vai ter mais nada para dublar. Então, assim, a sua questão é agora. Dos dubladores, vai ser daqui a algum tempo. Mas no caso do teatro, é realmente uma situação muito delicada, porque nas escolas, por exemplo, as crianças estão tendo aula. Se vira no online. Se vira no online. A Maria Flor, com 7 aninhos de idade agora, está tendo aula por internet. Eu acho que é uma temeridade em termos de qualidade de ensinamento. Agora, de alguma forma, ela está tendo contato com os colegas, com a professora, que de alguma forma ela está recebendo alguma informação. Agora, milhões que eu digo, o cinema tem solução, o restaurante tem solução,
diminuir a capacidade das coisas, mas você pode entregar comida. Os cinemas têm streaming, você pode fazer o driving, que está voltando à moda. Agora, o teatro... Vai fazer o quê? Fazer o quê? Vai fazer teatro para a internet? Tá bom, é uma tentativa, mas não é, você sabe, você é atriz, você sabe não é a que mesma coisa. na Broadway, o Frozen, o espetáculo Frozen, não vai voltar nunca mais. Nem Nunca quando mais, acabar. né? Não. Porque o meu amigo que faz musical me explicou isso, Rafael. Falou assim, o dinheiro da Broadway vem das bilheterias, não vem de Claro. governo, não vem de nada. Então, assim, espetáculos que estavam ensaiando na boca para estrear, não só não vão estrear, como não vão estrear nunca. Tipo, Nunca acabou. mais, né? E tem espetáculos, e ele cantou essa pedra logo no início, e eu vi semana passada, que estão aí bombando há muitos anos e que, por causa disso, talvez não voltem nunca mais, como o Fantasma da Ópera, por exemplo. Então, eu não sei a situação do Fantasma, mas a Frozen acabou. Acabou e não vai ter mais. Por quê? Teatro. Então, assim... Não, mas é o rombo. Você imagina o rombo é isso mesmo, sei lá quantos bilhões por ano. Quer dizer, vocês produzem um negócio, uma semana de estrear, você para tudo e fica esperando 6 meses. Como? Acabou. Eu queria mesmo saber como é que está a economia disso lá, como é que se está girando isso lá, o que está sendo dito nos atores, os produtores de lá. Eu tenho muita curiosidade de saber. Eu só sei que são perdidos 33 milhões de dólares por semana e a projeção são 4 bilhões até o final do ano de perda. Você imagina isso? É uma coisa que é insana, não vai recuperar. Vai ter que começar do zero, não sei quanto tempo vai demorar para começar. E a gente aqui, numa outra proporção, naturalmente, vai... não sei não. Mabel, estou preocupado, mas estou tentando passar de uma forma otimista aqui pela pandemia, mas a gente todos... Fala, querida. Você já pensou em transformar, vamos falar do online, né? Que eu fico brincando que o futuro já chegou, o futuro já é o presente. A gente está obrigada a pensar dessa forma. Você já pensou em alguma coisa, algum curso, alguma coisa que você tenha esse conhecimento na sua mente e você possa empacotar e vender, empacotar e oferecer? Não, eu não estou parado, obviamente. Eu tenho alguns produtores que estão em parceria. Tenho Geraldinho Magalhães, que é um produtor de música muito, muito conhecido e tal. A gente está tentando criar, se é para fazer live musical, vamos transformar o Solar num centro de shows para que sejam feitas os shows lá e filmados e transportados para algum lugar. Você pode fazer isso. Na verdade, é isso que está sendo feito. Quem foi o último? O último que eu vi foi o do Lulu Santos, Sandy Júnior, enfim, vários tops de linha, Roberto Carlos. Quer dizer, o cara vai para um lugar, ou para um estúdio, ou para o jardim da casa dele, ou para um lugar para fazer. Então você pode ir para o teatro, levar sua equipe, todo mundo protegido e gravar coisas. Eu não vou deixar de ser eu posso transformar o teatro num estúdio de gravação de comerciais. Sim. Eu posso Na verdade, durante esses 15 anos, eu fui também indo atrás do mercado. Quer dizer, quando eu estreiei o teatro, eu imaginava que eu fosse ficar em cartaz 365 dias por ano. E não é verdade, porque tem que ter um patrocínio para fazer uma peça. Claro. A música, que era 30% da programação, virou agora quase 70%, porque o teatro entrou em crise, porque não tem patrocínio para ninguém. Então, a gente vai se moldando. Agora, ainda estamos num compasso de espera para saber o que vai acontecer. Ainda não sabemos o tamanho não só do buraco, né, do que a gente vai ter de falta de dinheiro, falta de emprego, todo mundo com um problema, mas o tempo que ainda vai se estender isso. Aqui no Rio começou a liberar um pouquinho hoje, as pessoas já podem caminhar no calçadão, dar um mergulho e tal, mas será que não vem uma outra onda? Será que daqui a um mês não vão estar arrependidos e vai virar uma catástrofe de novo? E aí? Não sabemos, né? O Brasil é um dos lugares top, né? É o segundo, parece. Segunda. E, na real, eu creio que, na verdade, o Brasil deva ser o primeiro. Porque nos Estados Unidos, a contagem a gente pode confiar. Aqui, na nossa contagem, a gente não pode confiar. Não, então, com certeza. Então, na minha cabeça, eu entendo o Brasil como o primeiro. E eu fico até pensando, como é que os Estados Unidos está em primeiro lugar com fizeram lockdown, foram tão precavidos,
Mas eu não sei se eles foram tão precavidos quanto parece, não. Eu acho que não foram, não. Eu acho que foi o mesmo pensamento do Trump lá em relação a isso. Ele chegou um pouquinho antes do Bolsonaro, mas eu acho que não foi, não. Os cuidados que tinham que ser feitos. Hoje, por exemplo, a minha sobrinha, minha filhada, estava estudando na França. Ela foi para lá em final de janeiro, para ficar até agora, início de julho. Estávamos preocupadíssimos, porque não era exatamente em Paris, era numa cidade, num colégio no interior da França e tal, super bonito, chique, ela estava feliz. Começou a pandemia, fecharam as fronteiras, não podia nem buscar a menina, ela ficou lá. Tem 16 anos, já não é mais uma criança, já tinha viajado sozinha. Mas, então, agora voltou, chegou hoje de manhã. Agora, chegou no Brasil, quando saiu de Paris, tiraram a temperatura dela, os cuidados e tal. Agora, quando chegou no Brasil, não tinha um anúncio no aeroporto sobre isso, não tinha ninguém para verificar a temperatura, não tinha nada, era como se não existisse. Então, você vê que alguma coisa não tá acontecendo, não está sendo cuidado ainda. E a gente não sabe até quando vai ser assim, dessa forma, ou se vai ser dessa forma sempre. Eu acho que isso que você falou, os Estados Unidos têm mais informação. Então, os casos lá talvez sejam maiores que os nossos, porque eles contabilizam melhor. Agora, lá vai ver lá o Nordeste, vai ver as favelas, vai ver esses lugares que a gente não consegue entrar. Não, recentemente, duas conhecidas minhas aí do Rio faleceram, mãe e filha. 40 e poucos anos e a mãe 60 e poucos anos. Uma pegou a filha de primeiro e depois a mãe. Moram numa casa onde mora mais gente. E as duas, a causa da morte que eu soube foi pneumonia. Quando a gente sabe que foi Covid. Ainda tem isso. Além da gente não saber exatamente quantos são, as que morrem colocam... Assim, não faz sentido o que a gente está vivendo aqui no país, amor. Não faz o menor sentido. Não, você faz o exame e a pessoa morre, ela morre antes do resultado do exame. Então, ela morreu. E aí não tem como saber. E aquilo ali não foi contabilizado. Por isso que eu acho que o Brasil já deve ser o primeiro e não mais o segundo. Porque, na real, a gente não está contabilizando, certo? Nunca estivemos. Né? Agora, Mabel, me diz uma coisa. Você acha que essa pandemia ela tem alguma coisa espiritual? Ela estava escrita nas estrelas, no plano espiritual ela estava sendo aguardada, alguém já sabia, nós merecíamos. Como é que você pensa isso? Olha, eu sou bem espiritualista. E eu bebo de várias fontes, né? Não tem mais nenhuma religião, mas eu bebo de um monte de fontes. Para mim, faz muito sentido pensar que sim, que isso já viria. Não sei se você sabe, deve saber daquele documentário do Chico Xavier, Data Limite. Sim, claro, né? Data Limite, claro. Passado. E quem acredita em ufologia e outras coisas que eu leio bastante, já dizia que alguma coisa ia acontecer. E aí tem aquelas metáforas que a gente não entende muito bem, né? Que a Terceira Guerra Mundial seria invisível, que não teria... E aí faz todo o sentido tudo que a gente está vivendo com tudo que eu vinha lendo, vendo e ouvindo. E acho mesmo que, olha a situação que o Brasil, que o país, que o planeta todo está passando, é impossível você não estar diferente a partir disso que a gente está vivendo. Né? Isso a gente ainda não sabe as sequelas que vão ficar na gente, no nosso DNA, nas crianças que estão nascendo agora, nos nossos filhos, na pequenininha, na minha de 17 anos, a adulta que ela vai se tornar, vivendo isso que a gente está vivendo. A gente não sabe economicamente onde a gente vai estar daqui a um ano. Isso cria um estresse, uma coisa na gente que todos estamos sendo modificados e vamos continuar sendo modificados. Isso para mim é fato. Então, assim, é claro que isso tem um propósito maior. Desde que o mundo é mundo, se você for estudar a história e ver tudo o que aconteceu e o que aconteceu com cada sociedade pós um momento de guerra ou pós uma grande tragédia, um tsunami ou alguma coisa assim, você vê o que aconteceu com a sociedade e o quanto a sociedade deu um boom, ou de tecnologia, ou questão da educação. Então, assim, é que a gente está vivendo ela. Eu nunca imaginei que eu fosse viver uma. Né? Ainda mais no Brasil. Exatamente, eu falo muito também isso.
eu imaginei que esse tipo de coisa que a gente vê em cinema americano, essas catástrofes todas, fossem para minha neta. Eu não ia estar mais aqui. E, de Exato. repente, chega um negócio desse que você vê um filme do Dustin Hoffman chamado Pandemia, do macaquinho que veio da Coreia, que não sei aonde. Meu Deus do céu, quem é o paciente zero? De onde vem? Você fala, pô, mas isso não vai acontecer nunca, e agora a gente está no meio dessa história. E aí, Quer dizer, segundo um amigo meu, é isso mesmo. A gente tanto plantou isso, a gente tanto foi plasmando isso, o ser humano, né? Que a gente foi criando essa realidade. Nós somos criadores. agora, tem dois pontos aí, né, Mabel? Tem aqui o documentário, me lembro que eu acho que foi no documentário Data Limite, que falou-se que a Terceira Guerra Mundial é a chegada desse vírus. Porque se fosse uma guerra só entre alguns países, isso seria muito ruim, porque não uniria as pessoas em prol de alguma coisa. Mas que, sendo a Terceira Guerra Mundial uma guerra das pessoas contra um vírus, alguma coisa que nos afeta totalmente, isso pode fazer com que as pessoas se unam. Uhum. Isso tem um fator positivo. Agora, uma outra coisa incrível, que também tem a ver com esse título que eu dei, Qual o Poder da Nossa Voz, que, ao mesmo tempo, essa loucura que está acontecendo nos Estados Unidos, como é que uma pessoa esmaga a cabeça de um ser humano no asfalto? E como é que, nesse momento, e as pessoas têm que sair à rua, elas têm que protestar, quer dizer, está todo mundo sem proteção, mas tem que protestar porque é de um absurdo tão não sei nem a palavra, é uma coisa Não que tem palavra. É fora. Então, será que o ser humano aprende mesmo, Mabel? Será que metade da população não vai sair exatamente da mesma forma? Será que esses idiotas que matam de qualquer... tem problemas LGBT, que tem problema de racismo, que tem problema de um monte de coisa, será que esses idiotas, esses fanáticos não vão continuar da mesma forma? Eu não sei. Não sabemos. O que você acha? Eu acho que cada vez mais, assim, cada vez mais as pessoas não tem mais como estar em cima de nenhum muro, né? Para mim está muito claro que acenderam a luz da sala, onde estava tudo sujo e só tinha uns abajures. Aí agora acenderam e a gente está vendo tudo. Então, isso é bom, essa comparação é boa. Então não tem como você ficar mais em cima do muro. Ou você vê aquela bagunça, aquela sujeira toda, fecha a porta e deixa tudo lá, ou você entra para limpar. Não tem mais como você ficar no meio do caminho. E isso que a gente está fazendo aqui, essa coisa de ter a voz, hoje em dia a internet dá a voz a muita gente, eu acho que é a forma mesmo que lá em cima... tem um livro espírita chamado Violetas na Janela. Lembra que ele teve até peça? Conheço. Dona Rosa, claro. Exato. Nesse livro, conta a história de uma menina jovem que morreu e foi... A filha dela. Exato. E aí, ela, lá em cima, lá no plano astral, enfim, ela vê um monte de tecnologia que ainda não existia aqui na Terra ainda. E ela conta como é que é. Muitas dessas tecnologias, hoje em dia, é tudo isso aí que a gente tem. E algumas ainda não tem. E o que fica claro para mim, o que ficou claro para mim nesse livro é: essas tecnologias vão vir, os humanos vão fazer download disso, vão criar isso, como está tudo sendo criado, e é justamente isso que vai servir para a gente fazer a mudança que a gente quer fazer. Não quer dizer que a gente não vai ter Bolsonaros, Hitlers e Trumps da vida. A gente vai ter. E olha o que está acontecendo. E sempre vai ter a galera que vibra na mesma frequência que eles e que se conectam com eles. Em compensação, olha todo o movimento, olha tudo que a gente tem podendo, olha aqui essa live. A gente tem a possibilidade hoje em dia de ter voz. A minha filha de 17 anos, mega ativista política, botando a voz aqui na internet de maneira linda. Eu, com 17 anos, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu sei lá o que eu ia fazer. Então, assim, ficar em casa, trancada. Então, assim, eu sou uma pessoa otimista. E assim como eu posso ver o copo sendo esvaziado, eu também posso ver o copo meio cheio. E eu prefiro ver dessa forma, porque os movimentos que estão se formando de aliança, de consciência, de clareza do que a gente está passando, também é tão grande quanto
esses absurdos que a gente está passando e que você acabou de falar, por exemplo. Então, assim, eu vejo, sendo bem simplista, eu estou vendo o poder das forças do mal, mas eu também estou vendo um poder maravilhoso e enorme das forças do bem, entendeu? E como eu sou otimista, eu vou cravar minha força toda aqui desse lado. E eu vou dar voz a isso. Então, assim, vou dar voz da maneira que eu puder. Então, assim, é tudo um grande absurdo? É, mas ser humano é capaz disso, porque nós somos sombra e luz. A gente pode fazer as piores coisas, assim como a gente pode ter as atitudes mais incríveis e generosas do mundo. Então, eu vou sempre optar pelo otimismo, amor. E vou fazer o que tiver ao meu alcance, sem ferir meus valores e sem me colocar em risco. Sabe? Por exemplo, minha filha mais nova perguntou: mãe, posso ir na passeata? Ela nem mora comigo, ela mora aí no Rio. Posso ir na passeata no domingo de vidas importam, vidas negras me importam? Aí eu respondi para ela no WhatsApp: é lógico que não. Isso não tinha, você não ia nem ter que me perguntar. Niterói estava em lockdown até semana passada, ela mora lá. Não tem que falar. Ela nem respondeu, ela só falou assim, botou. Mas isso em função da pandemia. Claro. Da quarentena, né? Claro. Então, assim, eu vou levantar minha bandeira e eu vou fazer o que eu acho que faz sentido para mim, mas também não posso me colocar em risco. A gente está vivendo um momento, amor, que eu acho que quando a gente, 50 anos na frente, a gente olhar para trás, ou o que vai estar nos livros de história, vai ser como uma das épocas mais difíceis que o planeta já passou e que pode durar não sei quantos anos. Eu sei, mas é muito difícil, né, Mabel? Porque a gente não está na posição, né? Estava conversando com a Maria sobre isso. Às vezes nós não temos a noção do que... Vou falar nesse caso específico dos Estados Unidos. Nós somos brancos, privilegiados. Né? Privilegiados, nós não sabemos o que é sentir na pele a pessoa todo santo dia passar por um constrangimento de entra por ali, pelo elevador de serviço, não pode sentar aqui, porque aqui no Brasil isso aqui existe. A gente que às vezes não enxerga. Lá é uma loucura, historicamente é de uma violência absurda. As pessoas se matam, morrem por isso. Mas tem uma questão de você tomar uma atitude. Eu acho que mesmo num momento como esse, eu acho que é incrível que as pessoas saiam de suas casas, mesmo com esse perigo, porque tem uma hora, Mabel, que eu acho que não dá para aguentar. O sofrimento, a humilhação é de tamanha ordem que você pensa assim, não quero saber, eu vou resolver isso agora, porque é com seu filho, com a sua filha, com a sua família, é família de cor, é família de raça, é família de tudo. Então, precisa ter, às vezes, um movimento contundente, violento. Agora, eu só não entendo por que é tão difícil enxergar, para qualquer governo, para qualquer político, por que é difícil enxergar que, às vezes, a pandemia também é uma oportunidade para as pessoas se reunirem, é uma oportunidade para um líder político se beneficiar, inclusive, de saber o que dizer, de conduzir uma população de uma cidade, igual o prefeito lá de Nova York, quando teve o ataque da Torre Gêmeas. O cara virou um herói, porque ele não fugiu. O outro lá, o Bush, pegou o avião, ficou lá voando nos Estados Unidos, achando que ia matar ele. O cara não, o cara foi desenterrar o morto junto lá. Não tinha jeito, podia cair outra bomba em cima. E eu acho que é assim também. Então, eu não condeno, imagino na palavra, eu fico admirado com essa movimentação das pessoas. Como eu acho, mal comparando, mas fazendo uma linha para a nossa profissão, eu acho que esse movimento, que é capitaneado pela Jandira e pela Benedita, isso vai unir a classe, unir em benefício de um bem maior. O governo nunca liberou dinheiro para a classe artística, de maneira nenhuma. Existe um Fundo Nacional de Cultura, que são 3 bilhões de reais agora, que estão lá, que eles são anualmente contingenciados. O dinheiro da cultura, 3% por exemplo, 3% das loterias todas vão para esse fundo. Mas os caras vão lá e tiram dinheiro. Não deixam ser distribuído para a cultura porque não interessa a ninguém. Isso não é só nesse governo, inclusive, não. É nos governos passados também. Então, o que eu falo é que a gente está hoje, a gente está vivendo um reflexo, falando de cultura e de educação, a gente está vivendo um reflexo do que foi plantado lá na ditadura, quando eu nasci.
Porque mesmo quando a ditadura acabou, não era interessante, nunca foi, e sempre foi muito claro, nunca foi interessante para os nossos governantes daqui que criássemos cabeças pensantes. Nunca foi. Então, assim, a educação, quando acabou a ditadura, foi cada vez sendo mais achatada, achatada. As escolas públicas que tinham um nível foi cada vez Uma piorando, qualidade, piorando. né? Claro. E aí, hoje, eu com 45, 44, na verdade, a gente está vivendo o reflexo do que foi plantado lá. Enquanto que, quando teve a bomba no Japão, a bomba atômica, quando tudo aconteceu, eles começaram a reconstrução. Sabe por onde eles começaram a reconstrução? Pelas escolas, aumentando o salário dos professores e pelas escolas. E isso reflete no que é hoje, a nação que é hoje. Então, assim, e o que a gente está vivendo é reflexo lá de trás, amor. E aí me dá até um alívio quando eu vejo que mesmo essas pessoas, adolescentes e jovens, que são reflexo disso que foi plantado lá atrás, ainda assim nós temos gente inteligente, cabeças pensantes, tem uma galera que consegue levantar esse movimento. Porque se fosse... Porque eu acho que Deus põe a mão. Porque com a situação toda que a gente não tem de educação aqui no Brasil, desde sempre, e eu estou falando das metrópoles ou de todos os cantos espalhados, era para a gente estar vivendo, todos nós, como se fosse um grande sertão, no sentido cultural. Ah, sim. Então, Concordo, assim, concordo. então a gente ainda está... Quando eu vejo esses movimentos, quando eu vejo jovens políticos que eu falo, uau, sabe, com 20 e poucos anos, 30 anos, eu falo, nossa, que bom, que alívio. Temos 1, temos 3, temos 10, porque eu lembro que antes de eu virar atriz, né, eu era professora, eu via a situação e eu lembro de pensar, onde isso vai chegar? Ou melhor, isso não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Escolas que são fechadas aí no Rio de Janeiro, né, onde eu dava aula, porque morreu o bandido lá da região. Ou porque foram fechadas porque não chegou merenda e nem vai chegar para os próximos 3 meses. E a merenda é a única refeição que aquelas crianças têm no dia. Então, assim, não vai chegar merenda, melhor nem vir. E aí não tem nem comida e nem educação. Durante 3 meses, um bairro inteiro sem comida e sem educação, porque não mandou. Então, assim, a gente está vivendo um reflexo disso. A gente ter posto essa pessoa que está no governo é reflexo disso. Então, assim, eu fico buscando não trazer a energia da reclamação e buscando a energia da renovação. E cada vez buscar mais consciência do que eu posso fazer, de que maneira eu posso servir, de que maneira eu posso abrir os olhos, de que maneira eu posso contribuir. Mas escuta, veja bem, Mabel, às vezes eu penso diferente, não diferente, não é diferente exatamente, é porque esse entendimento do ser humano ele podia ser desenvolvido, porque você achar que esse presidente ou qualquer outro, brasileiro, americano, europeu, enfim, parte substancial da população votou nele, acredita nele, segue o que ele pensa. Então, isto eu não acho que seja condenável. Eu acho que cada um tem a sua posição. O que é condenável é as pessoas não conseguirem conversar, elas não conseguirem combinar alguma forma para a sociedade, para a educação, para a cultura, para a saúde, principalmente, que você não possa chegar num acordo do que é bom para todos, principalmente saúde, educação, né? E alimentação, quer dizer, alguma coisa mínima, que se você crie condições das pessoas viverem. Eu acho que talvez dessa pandemia também saia, a Juliana Rosa estava falando comigo, a comentarista, que talvez definitivamente saia algum tipo de ajuda mais substancial para a população. Eu acredito Entendeu? nisso. Então, mas então, a população, se a população todo mundo, o cara que vai receber o dinheiro lá do governo Bolsonaro, ele pode ser petista, pode ser pedetista, pode ser o que seja, mas ele vai receber o dinheiro. Ele vai deixar de receber? É igual que eu acho sinceramente, eu acho que a nossa classe, tem um posicionamento quase de 80% esquerda.
Agora, você vai deixar de conversar com o ministro da Cultura ou vai deixar de fazer cultura por 4 anos, 8 anos, porque um governo que você não concorda está lá? Porra, procura um entendimento, caramba. Ah, com esse Concordo. aí eu não converso, com esse ministro eu não converso. Você já acaba com a pessoa antes dela entrar. Eu acho que Concordo. não tem ninguém. Eu não acho que tem ninguém. Eu acho que foi o Roberto Alvim, a Regina Duarte, foram um erro. Uhum. Mas Concordo. outro dia eu conversei com o Antônio Grassi, que Ah, obviamente não aceitaria um convite agora, porque ele não é louco. Agora, não aceitaria, até pelo passado político dele. Mas existem pessoas capacitadas que poderiam, inclusive, tentar algum né, diálogo. Só que diálogo. eu não diálogo. Só que eu não sei se seria permitido alguma coisa ser feita, entendeu? Essa Uhum. que é a questão. Então, meu Deus do céu, deixa acontecer alguma coisa. Você pode acreditar numa cultura que se baseia numa classe religiosa, ou você pode achar que uma censura para determinada manifestação artística é o ideal. Mas, Uhum. porra, 70% da população não acha, meu amigo. Então, vamos dar uma Uhum. equilibrada aí. Enfim, Exato. Diálogo. diálogo, diálogo. Diálogo. Mas eu Não acho que sei. vem disso. A gente foi, como eu estou te falando, eu realmente acho que a gente está vivendo um reflexo do que foi plantado lá atrás. Porque, por exemplo, todas as vezes que eu fui lá na França, eu fico chocada. Ficava e fico chocada como eles dialogam, até demais para o meu gosto. Tem programas de entrevista, tipo Roda Viva, ou de debates, que duram 4 horas na televisão. Eu saio, eu volto, eu saio, eu volto, eu saio, eu volto, o programa ainda está lá. Porque as pessoas discutem e debatem e querem saber e buscam uma solução. E se não foi aquilo, tá ok, semana que vem voltaremos a falar sobre isso e voltam. Então, assim, é O uma questão Diego, deixa eu cultural. falar uma coisa aqui antes que passe. O Diego Tesa, que é um grande amigo aqui, um grande profissional, entrou aqui e falou. Eu também acho, Diego, que não tem, o que eu estou falando é exatamente isso, não tem como conversar com essas pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer, lá, o Graça entrou, é isso aí, Graça, exatamente, acabei de falar no Graça. Não existiu diálogo no Senado, eles não deixam, não se consegue, mas deveria se conseguir. Eu não sei se você assistiu, Graça, acabei de falar que conversamos e que você é o meu É, eterno candidato a ministro da Cultura, mas que você não aceitaria hipótese alguma nesse momento, até pelo seu passado, obviamente. Mas deveria haver, caramba, um diálogo, pelo amor de Deus. eu Porque senão as concordo. pessoas não se desenvolve a cultura num país, Eu não se concordo. desenvolve nada, porque você é contra um governo. Tem que se desenvolver, tem que se achar uma forma de concordância, sei lá, de acordo. Eles não. Me queira bem. Graça, eu te quero bem, Graça, é óbvio, eu te quero bem. Te Mas, amor. enfim. Mas é porque quando você pensa que uma pessoa, quando está na política, na minha cabeça, quando a pessoa decide entrar para a política, ela tem que entrar porque aquilo bate, faz sentido para ela, né? Isso move ela. E não é o partido tal ou o partido tal, é a política. O que eu posso fazer enquanto atitudes políticas que eu posso tomar. E quando a pessoa fala que não tem diálogo, está pensando exatamente no outro lado, no partido, nas opiniões pessoais, na sua radicalidade, né? Eu concordo totalmente com você. Quando você está disposto a entrar na política, seja de qual lugar for, e essa coisa que te move tem que ser a vontade de transformar. E aí é claro que a base de qualquer transformação é diálogo. É óbvio. Dentro de casa, na escola, em qualquer outro lugar, e principalmente para governar qualquer país, pelo amor de Deus. Mas, enfim, não sei se a gente vai conseguir ver. São extremistas, sim. É, Eu concordo com todo mundo que está dizendo aí, extremistas. é. Eu acho que lá não era o momento, por exemplo, de um Trump dizer para a população que vai botar o exército na rua para controlar a população que está absolutamente transtornada com um movimento imbecil, com uma categoria que não consegue se interferir na sociedade. A gente vê, né? A gente vê não só nos filmes, mas em casos e casos e casos da polícia americana, que é, inclusive, uma polícia. O Guga Chakra estava falando hoje, numa post, um podcast desse, que a polícia americana mata infinitamente menos do que a polícia brasileira. O problema é qual é a mensagem que é passada com isso.
né? Aqui nós temos também a quantidade de vezes que a polícia entra nas favelas e mata o garoto agora, uma semana Sim, atrás. sim. Balas perdidas, quer dizer, não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. A gente, às vezes, não consegue entender como é que isso acontece. A gente Como não é que isso consegue acontece? conceber. Conceber. Mas, meu Deus, devia ter outro tipo de palavra. Quando acontece um absurdo desse, você tem que saber o que falar. Se você é um governante, o que você fala para a população? É igual a pandemia. Olha, tá bom, não quero que ninguém morra, mas temos uma economia. O que a gente pode fazer? Vamos fazer juntos um acordo, um protocolo de convivência para que uma coisa não quebre outra? Isso. É uma tristeza, é uma tristeza. Isso. Enfim, eu tô absolutamente imbuído aí de dar voz às nossos anseios, E eu porque eu acho... acho esse espaço de fala que se propõe aqui nas lives maravilhoso. Quando alguém fala assim, agora tem live, abre a porta do banheiro, tem uma live, abre a porta da geladeira, tem uma live. Fala, isso é ótimo. Porque é um espaço de fala que a gente ganhou, já que estamos todos vivendo por isso. A gente precisa, primeiro, botar para fora, senão a gente enlouquece. Segundo, trocar ideia, para ver se a partir dessa ideia vem alguma solução para alguma coisa. E terceiro, criar coisas novas para esse novo momento que a gente ainda nem sabe qual vai ser. Então, assim, acho que live, internet, podcast, tudo isso faz muito sentido. Inclusive, acho que a partir disso a gente poderia fazer mais política. Porque política está em todos os lugares. Então, assim, está na hora de usar isso aqui nesse espaço de fala aí que você sugeriu. Cadê o diálogo? Cadê as pessoas buscando soluções? Vamos pensar junto. Cadê alguém de algum... Cadê abrindo uma live, todo mundo num Zoom maravilhoso, sei lá, numa plataforma? Agora, recentemente, para decidir... Estou agora a falar da minha profissão, dublagem. Para decidir se a gente podia ou não trabalhar remotamente, gravando cada um no seu home studio, fez uma assembleia por uma plataforma chamada Discord, onde ninguém se via, mas todo mundo se ouvia. E funcionou. E foi debatido e foi decidido. Então, assim, são as formas que a gente tem e a gente tem cada vez mais que pensar fora da caixa para lançar mão dessas coisas que a internet dá para a gente buscar qualquer tipo. Ou te botar para fora. Te agradeço, Graça. É um exemplo de diversidade. Ele está falando das lives. Eu realmente estou tentando, com a ajuda da Maria, tentando reunir um grupo de pessoas diferenciado com opiniões, né? Né? Porque eu acho que só dessa forma a gente colabora de algum jeito, né? Oi, Gil. Sim, já vimos o movimento Estamos Juntos, sim. Aliás, vamos falar aqui de todos os movimentos da PTR, que tem tido uma atuação muito exemplar, da Interartes Brasil, também com Vitor Drummond e a Glorinha Pires, todos captando, de alguma forma, ajuda, cestas básicas, auxílio para os profissionais da cultura que estão com problema. A sua live pode ajudar, que é uma campanha também com a Camila Amado na frente. Eu vi. Né? Pegando recursos para o pessoal dos artistas e para a população da Rocinha. Acho que as pessoas estão procurando, de alguma forma, interagir e serem generosas e participarem da sociedade de uma forma mais... Eu acho que até a esquerda, de alguma forma, comentei com a Maria, eu acho que o Graça ainda estiver aí, o próprio Freixo, outro dia vi uma live do Freixo falando que a esquerda tem que se unir. Ele deixou de ser candidato a prefeito, ele abandonou a candidatura dele em prol de uma união dos partidos de esquerda, porque ele argumenta de uma coisa genial. Tá bom, a gente é contra. Mas a gente é contra o quê? Qual é o nosso programa? A gente só é contra? É isso. Porra! É isso. As pessoas no Brasil elas só são contra. Você é contra o quê? O que você acha? Não, eu sou contra. É isso. Então, cria uma linguagem, cria uma filosofia, cria uma proposta, cria um representante que não seja extremista. Exatamente, Freixo tem sido uma voz muito importante. Tem. Porque a esquerda também tem um histórico extremista, que não pode ter agora, porque se você cria um líder extremista agora, você entra no mesmo na falta de diálogo. Exato, dá na mesma. Então, e ele está falando o Freixo até fala, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquela outra. Mas, porra, a gente tem que conviver com isso. Você tem que conviver com isso, tem que criar uma ponte de diálogo civilizada. Assim claro. Como a gente está tendo que conviver com essa merda desse vírus e a gente está buscando soluções. Então, assim, a gente tem que conviver com coisas que a gente não gosta ou não acredita
e buscar soluções para isso. Então, assim, principalmente as pessoas que a gente não concorda com o modo de levar a vida ou com as ideias políticas da pessoa. Porque senão é isso que você está falando, a gente não vai a lugar nenhum. Na verdade, a gente já está em lugar nenhum. Se você parar para pensar, a gente já está no lugar nenhum. Então, como é que a gente faz para sair dessa areia movediça? É um dando a mão para o outro. Peraí, eu não gosto de você, mas deixa eu te salvar, porque junto a gente pode achar uma outra forma de tapar essa areia aí. Eu sou Exatamente. otimista de toda forma, eu sou otimista. Isso, assim, muitas coisas eu procuro nem saber, eu só procuro saber dos movimentos, porque senão eu sei que a minha energia do otimismo é minada. E quando a minha energia do otimismo é minada, aí eu fico paralisada e não consigo produzir nada. E eu preciso conseguir produzir. Para mim, para as pessoas que dependem de mim e para a sociedade, como voz, como artista, entendeu? Enfim. Não, a gente tem que ser. Vamos botar para quebrar. Eu tô cada dia eu tô mais imbuído disso. Quer dizer, porque você também você se descobre nesses momentos, né? É. As pessoas que não aproveitam esse momento para se descobrir, eu lembro sempre daquele filme do Feitiço do Tempo. Você lembra? Lembro. Que o dia se repetia, e se repetia, que se repetia. E eu, inclusive, comecei a aprender piano, tocar piano agora, porque eu me lembro do personagem tocando piano. Ele teve tantas aulas que ele tocava muito bem piano. É isso! E eu estou criando também uma indignação. A minha mãe sempre falou para mim a vida inteira, não perca a capacidade de se indignar. Mas sim, a gente tem que se indignar sem perder a ternura jamais. Sim. Então tem que ser uma mescla de coisas aí. Mas está saindo o dia da marmota. Olha, o dia da o marmota. quanto a gente está se descobrindo, redescobrindo, aprendendo coisas que a gente não fazia ideia, nem que a gente queria ou deveria aprender, criando mais. A gente está aqui criando possibilidades. Né? O que a gente passa o dia inteiro pensando é como é que eu vou criar uma nova possibilidade para a minha empresa, para o meu teatro, para a minha vida, para a minha carreira, para a sociedade, para o meu bairro, para a minha categoria. A gente passa o dia inteiro criando possibilidades. Eu acho que nunca na vida a gente pensou que a gente fosse criar tanto. Exatamente, Timóteo, meu querido amigo. Devemos nos indignar com a injustiça. É isso mesmo. A justiça é sempre... Mas você não pode esquecer que a injustiça depende do ponto de vista também, viu? A gente tem que estar... Por isso que a gente tem que estar de mão dada. A gente tem que acreditar que a injustiça é uma coisa, justiça é outra. E os conceitos têm que ser parecidos, similares. Não iguais, mas similares. Porque a gente também está nessa. A gente sempre acha que uma coisa é ruim ou é boa. Quem está de um lado, o vermelho, o azul, pensa, não, vamos tentar chegar no meio do caminho. Como é que é o Buda lá? A iluminação vem no meio do caminho, né? Exato. Essa polaridade não leva a gente a lugar nenhum mesmo. A gente já sabe. Amor é lei. Mabel, eu quero te dizer o seguinte, a nossa conversa é incrível, você é incrível, estamos juntos aqui. Eu acho que de alguma forma também vai ter um boom aí da Netflix, de produção, da Amazon. Acho que, não sei, eu tenho a impressão que desse lado, do mercado dos audiobooks, por exemplo, eu tenho feito muito. Fiz já 3 peças ano passado, já fiz 3 livros esse ano. Pode ser também que alguma coisa surja de diferente, que durante esse período, e você sabe mais do que isso, você tem lá no seu site, você tem um e-book, alguma coisa de trabalhar esse tipo de projeto. Né? Total. Alguma coisa também vai sair daí. O mercado de trabalho também vai se sofisticar por um outro lado, talvez. Né? E daqui a pouco a gente volta a fazer teatro, as pessoas têm uma vacina, sei lá que porra. Mas vamos continuar acreditando. Assim, na minha cabeça, a solução vai vir. Solução já estão vindo. Só que a gente precisa viver o agora, né? E aí, como é que a gente faz para viver o agora? É aí que a gente está buscando a criação das possibilidades. Então, estamos nós vivendo um dia de cada vez, buscando o agora. Eu sempre falo, eu tenho falado para os meus amigos, acredita na energia do recomeço. Então, assim, quando a gente vai recomeçar, começa um novo ano, começa o ano letivo, começa um novo projeto, tem sempre aquela energia boa. Então, assim, é essa energia que eu busco acordar. Se não acordei com uma energia boa, ok, vou buscar depois do almoço, ver se eu consigo a energia do recomeço depois do almoço. E aí eu fico buscando essa energia para conseguir, porque o que está aqui em volta da gente é pesado demais. Então, nunca fez tanto sentido para mim o ninguém solta a mão de ninguém.
Porque nesse momento, aceitar o convite de uma live, aceitar um convite de um Zoom, conversar com alguém pelo telefone, coisa que a gente não fazia há séculos, né? Ah, é. Porra, muito, né? Né? Caramba. E agora não, agora minha mãe liga e eu atendo. Oi, mãe! Né? Então, assim, buscar o lado positivo disso e buscar sobrecriar toda essa loucura que a gente está vivendo. Ainda eu não tenho respostas, mas a energia de sobrecriar me mantém. Mas eu tenho uma proposta para você. Ah. Já surgiu uma proposta para você, tá vendo nessa live? Se Ah. por acaso você resolver voltar para o Rio de Janeiro por algum motivo, você, suas filhas e tal, já tem o Teatro Solar de Botafogo, que pode ser a base da sua sociedade. Gente, sensacional! Porra, você já pensou nisso? Não. A sua escola lá, a Sociedade Brasileira de Dublagem, agora faz parte da programação do Solar de Botafogo. Pelo amor de Deus, vamos resolver isso logo. Onde eu assino? Onde eu assino? Cadê? Ai, meu Deus. Querida, estamos juntos Sempre. para acabar o nosso tempo. Fique bem, fique feliz, estou aqui. Se Vocês quiser, também. me liga. Tá. Se quiser, faz parte da programação do Solar. Você, Rayane, suas filhas, seus 4 gatos, não sei como você aguenta eles, mas eles são quietinhos, né? São amores. Por Os amor. amores, né? Então tá. Te amo muito. Fica com Deus também. Beijo, Adorei. beijos. Um beijo. Tchau.